Olá, tudo bem com você? É uma alegria para mim estar aqui falando para você que está assistindo o CONAP, essa maravilhosa iniciativa da Dialogue e da LN, enfim, esse trabalho que apresenta dezenas de palestras de especialistas em comportamento humano. E eu estou aqui, meu nome é Deroni Sabe, eu sou psicólogo, trabalho há 42 anos com hipnose, sou trainer em programação neurolinguística, em neurosemântica, constelação familiar, enfim, terapia da linha do tempo, uma série de outros recursos que nós vamos agregando para ajudar o ser humano a viver mais e melhor. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Eu quero dizer para vocês que é muito significativo, quando eu escutei essa música, tocou meu coração. E quando eu coloco os pés no riacho e tomo contato com essa natureza, ouço aqui o som dos pássaros, dos animais, eu me lembro que uma parte importante da prosperidade é nós conectarmos com as coisas simples, nos darmos o tempo de desfrutar das nossas conquistas. Alcançar metas é muito bom. Não sei se você está ouvindo o som de alguns animais, essa natureza, estar de volta. Para mim foi muito importante porque os meus primeiros 10 anos eu vivi intensamente em contato com a natureza. Diria assim até os 22, né? E sempre que eu posso, nos meus workshops, nos meus treinamentos, eu faço vivências de finais de semana junto à natureza, porque essa reconexão com a energia natural nos permite olhar a vida de uma forma mais simples, o que não quer dizer simplória, porque por mais que nós tenhamos conquistas pessoais, profissionais, financeiras e outras, o topo do desenvolvimento pessoal vem assim de uma coisa de ir além para a autorrealização, buscar um sentido maior para a vida. Então, nesse lugar onde me inspira, eu andei mais de 500 quilômetros para chegar aqui, para poder deixar essa marca nesse lugar assim que eu retorno e que eu nasci há mais de 50 anos. Pois bem, nós vamos falar então de uma série de coisas. Nos acompanhe. Ó, tudo bem? Isso, estamos por aí ainda. Como você viu, nós acompanhamos a carreta passando, né? É como se fizesse uma viagem no tempo. Pois bem, então falávamos de prosperidade integral. Como é que nós podemos fazer a nossa vida ganhar mais qualidade e mais sentido em todos os âmbitos da nossa vida? Nós precisamos para isso de inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é quando nós nos conhecemos os nossos pontos fracos, ou melhor dizendo, aqueles pontos que ainda podemos melhorar para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E também os pontos de nossas potencialidades. Nós temos muitas potencialidades inexploradas, adormecidas, que nós podemos ampliar, e isso pode se tornar uma grande aventura, uma vida que sempre se renova. Na Índia, onde eu estive em 89, por quase 6 meses, se dizia assim, que um homem não vai 2 vezes ao mesmo rio. Porque a segunda vez que ele chega no rio, a água já não é a mesma. E o homem também não é o mesmo. Então nós estamos sempre nos transformando. No Oriente é muito comum esse conceito que se ensina inclusive às crianças, a impermanência. Tudo se transforma o tempo inteiro. Mas somos nós que podemos dar a direção a esse crescimento e fazer essa transformação e num sentido positivo. Além do autoconhecimento, nós nos conhecermos mais. O que é nos conhecermos mais? Napoleão dizia que para vencer uma guerra, precisamos conhecer, saber dos pontos fracos do inimigo, mas principalmente dos nossos próprios. No oráculo de Delfos havia aquela frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Porque é a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, as minhas reações,
os meus anseios, os meus sonhos, é que eu posso entender mais as pessoas também. Porque nossa natureza, ela é um tanto parecida. Evidentemente com as variações individuais, a história de cada um, mas nós temos o mesmo direcionamento, no sentido de buscarmos a felicidade, de buscarmos a nossa transcendência, de irmos além. Além do autoconhecimento, nós precisamos, para sermos prósperos, também da automotivação, aquela força que nasce dentro de nós, aquela força que emerge das profundezas do ser e se amplia, aquela força que renova, que nós acordamos com vontade de viver, mesmo que seja numa segunda-feira, né? Muita gente, às segundas-feiras, puxa vida, de novo, trabalhar, mas o importante começa aí, nós fazemos o que gostamos, fazermos com paixão, não aquela paixão de pá e chão, mas de estar apaixonado pela vida. Então, a automotivação é uma força importante que nós podemos ativar em nós mesmos. Agora, uma outra coisa tão importante quanto é o autocontrole. Nós termos um controle sobre os nossos impulsos. Nós sabermos controlar as nossas emoções também, os nossos sentimentos. Porque de alguma forma, não é bem controlar, mas administrar positivamente. É importante nós termos consciência do medo, por exemplo, conhecer as nossas emoções, sabermos dar um nome às nossas emoções, sabermos expressar verbalmente as nossas emoções. Então, conhecer as nossas emoções para que nós possamos desenvolver capacidades de decisões, de tomar decisão, termos discernimento, sabermos discernir o que nos serve e o que não nos serve, aquilo que nos ajuda e o que não nos ajuda mais, e podermos nos desapegar dessas coisas. Então, conhecemos o medo, todas aquelas emoções ligadas ao medo, aí entra inclusive a ansiedade, a apreensão e tantas outras. Sabermos lidar com a tristeza e saber que a tristeza também tem o seu papel na nossa vida. Não é uma emoção negativa, embora seja desagradável. Em alguns momentos é necessário nós assimilarmos, nós digerirmos as nossas perdas, os nossos momentos de frustrações. Então, tudo tem uma função, é preciso olhar para as próprias emoções sem brigar com elas. É importante também, além do medo, da tristeza, nós prestarmos atenção no sentimento ou nas emoções ligadas à raiva, que é diferente da agressão. Muita gente não quer admitir que tem raiva porque acha que com isso estaria agredindo. Não, nós podemos tomar consciência das emoções ligadas à raiva e fazer um redirecionamento positivo delas. Isto é muito importante, especialmente quando nós sabemos ressignificar, encontrar um novo significado, às vezes para momentos de crise, e aproveitar esses momentos para nós construirmos um novo estágio, uma nova onda de prosperidade. Pois bem, mas existem outras emoções, como a alegria. Resgatar a alegria de viver. Por isso eu venho aqui nesse lugar onde eu nasci, justamente para retomar as minhas raízes, os lugares onde eu nem me lembro mais. Mas certamente essas paisagens, essa natureza, esse contato com as pessoas simples ficou gravado no meu DNA. Pois é, então todos nós, na medida que buscamos as nossas raízes, compreender de onde nós viemos, compreender a história da nossa família, porque nós não recebemos só a genética, nós recebemos um conjunto de histórias, nós recebemos padrões de pensamento, padrões de emoções. Então, na medida que nós conhecemos as nossas origens, nós podemos administrar melhor a nós mesmos. Falamos na alegria, a alegria dos pequenos momentos, a capacidade de desfrutar, a capacidade de viver o presente. Porque o que ocorre? Muitas vezes a pessoa joga toda a sua energia para alcançar uma meta, joga toda a sua energia para alcançar uma meta, às vezes num mesmo aspecto da vida, sem olhar para o conjunto, né? E muitas vezes as pessoas não param para efetivamente desfrutar daqueles momentos. Então, mesmo conseguindo muitas metas, a pessoa, lá pelas tantas, parece que as coisas perdem o sentido. É preciso, assim como alcançar nossas metas, tanto na área da saúde, na área do relacionamento, em tantas outras áreas, na prosperidade profissional, material, no aspecto do desenvolvimento pessoal, no aspecto espiritual,
Tudo isso é importante, mas precisamos aprender a viver o presente. E falando no aspecto espiritual, quando eu falo no aspecto espiritual, eu não estou falando na questão religiosa, mas sim na espiritualidade como um todo. Então, para você compreender seu aspecto espiritual, é preciso dizer que mesmo um ateu, ele tem uma dimensão espiritual. E que dimensão espiritual é essa? Estou falando daquilo que traz sentido à sua vida. O que faz você ir sempre adiante, transcender. Então, para trabalharmos com o aspecto espiritual, independente de termos uma religião ou não, é importante que nós pratiquemos a meditação. O que é a meditação? Um aspecto importante na nossa prosperidade. Porque hoje a meditação é recomendada para manter e para recuperar a saúde. É recomendado também, muitos empresários praticam, a meditação, a arte de parar e observar a si mesmo. Observar o meu pensamento, observar o meu sentimento, observar as minhas emoções, as minhas reações às pessoas, as minhas atitudes, né? Observar qual é como eu julgo as pessoas, eu rotulo as pessoas, ou eu busco a compreensão. Um amigo meu dizia que o julgamento é o fracasso da compreensão. Então, qual é a sua escolha como ser espiritual? Eu já falei algumas vezes que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, como já dizia Teilhard de Chardin. Pois bem, então, nesse momento que estamos aqui junto à capela de Caravaggio, a 100 metros do lugar também onde eu nasci, enfim, esse vídeo é um pouco autobiográfico, né? Então, o que acontece? No momento de nós prestarmos atenção a isso. Nós reservamos um pouco do nosso tempo para fazer uma avaliação global da nossa existência. O que eu vim aqui buscar nesse planeta? Não apenas nesse lugar onde eu estou, não agora nesse momento, porque os momentos passam muito rapidamente. Então, como é que eu posso olhar de uma forma mais espiritual a minha vida, o meu passado, a minha história de vida? E como é que eu posso formular os meus sonhos, as minhas perspectivas de caminhos pela frente? O que eu realmente quero da minha existência? Então, quando nós estruturamos a nossa vida, quando nós programamos a nossa vida, é preciso momentos como esse, momentos de desfrutar, como eu já falei, de coisas bem simples da vida, da natureza, do nosso relacionamento com as pessoas, com os animais, com aquela vida simples que não precisa de tanta tecnologia. Tecnologia é bom, muito bom, principalmente sendo bem usada, mas é preciso que nós pensemos a nossa vida de uma forma ampla e que tenhamos na nossa vida também um tempo para desfrutar das coisas que nós gostamos. O que é que você gosta? Você tem esse seu tempo de hobby, de lazer, esse tempo de curtir aquilo que lhe dá prazer? O que lhe dá prazer? O que lhe dá alegria? Porque no oráculo de Delfos tinha aquela frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Mas também tinha uma outra frase que pouca gente sabe, que diz assim: nada demasiado. Lembra aquela frase lá do budismo que diz caminho do meio? Ou seja, é preciso que nós, na nossa existência, tenhamos a sabedoria de fazer um bom uso do nosso conhecimento, porque 10% da nossa vida é o que nos acontece e nós não podemos evitar, simplesmente acontece, mas 90% é o que nós fazemos com isso. Então, como é que você produz o seu caminho? Como é que você, que caminhos você escolhe? E como é que você trilha esses caminhos? Porque felicidade não é só um lugar onde se chega, é uma maneira de viajar. Essas rosas estão aqui porque alguém um dia plantou dessas rosas. Plantou essas rosas e cultivou, cuidou delas. Elas receberam sol, receberam água. E assim devem ser nossos projetos. E quando chegarmos lá na frente, nós olharemos um caminho que nós trilhamos
E esse caminho, essas nossas escolhas que nós fizemos, porque a nossa vida é feita de escolhas. A todo momento estamos escolhendo. Por isso, quanto mais lúcidos estivermos, melhor. Melhor, porque nós podemos tomar decisões mais acertadas. Nós podemos efetivamente fazer excelentes escolhas. Como você pode ver, esse vídeo está sendo gravado junto à natureza de uma forma natural, espontânea, né? Às vezes com algumas interferências, mas nós precisamos aprender a lidar com as interferências da nossa vida. Pois bem, veja, um aspecto importante da inteligência emocional é a resiliência. Como é que nós assimilamos as crises das nossas vidas, as nossas perdas, aquelas coisas que nos pegam de surpresa. É como achamos que temos todas as respostas e a vida muda as perguntas, mudam todos os referenciais. E falando nisso, veja que nós estamos num mundo em que a mudança ocorre de uma forma cada vez mais rápida. Cada vez mais rapidamente as mudanças não só ocorrem, como elas se aceleram. Em 1950, tinha levado 500 anos para dobrar o número de informações. Hoje, uma aceleração tão grande, chegamos a perceber que as informações dobram em número a cada 3 dias. E isso muda também os nossos referenciais. Como é que nós poderemos nos autoeducar e educar os nossos filhos? Porque quando falamos em educar os filhos, é claro, nós somos parceiros de caminhada, mas a nossa vida continua. Não podemos nos tornar apenas pais, esquecendo que somos pessoas em contínuo crescimento e que a nossa vida continua. E a vida de muitas pessoas começa numa idade que vai além dos 50 ou mais anos. Então, muitas das grandes obras do renascentismo foram feitas depois dos 50 anos. Então é preciso perceber que a questão de como eu me relaciono com a vida depende mais da minha atitude. Depende mais de eu ter uma atitude jovem, de encontrar em mim mesmo uma disposição, aprender a reconectar com o encanto da vida. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente aprende numa certa idade. E que bom se você tem muito menos idade e já aprendeu isso, porque uma vida com encantamento tem outro sabor, tem outra graça. E aí eu pergunto, da onde vem a sua inspiração? Da onde vem a sua inspiração? Você é uma das pessoas que chega mais perto das pessoas, que procura tirar aquela capa, que assim se colocar como forte, ou você entra em contato com a sua fragilidade? Você é uma pessoa que sabe pedir ajuda quando precisa? Porque isso faz uma grande diferença. Nós precisamos aprender a nos desligar do passado, porque vou contar uma história zen. Havia um mestre que andava pelo campo junto com seu discípulo. E aí um dia eles foram atravessar um rio e tinha ali uma mulher que tentava atravessar o rio e caía e caía. E os mestres zen não tocam em mulheres. E o discípulo ficou olhando, mas o mestre foi lá, segurou a mulher e levou, atravessou, levou do outro lado do rio. Aí seguiram o caminho e muitos anos depois o discípulo disse para o mestre: mestre, mas o senhor segurou aquela mulher. Ele disse: eu deixei ela do outro lado do rio, mas você continua carregando ela até agora. Pois é, então tem pessoas que guardam mágoas, ressentimento. A mágoa por si só é uma má água, né? Sabe o que acontece quando há uma água parada, né? Os mosquitos vêm. Nós podemos aprender, e nós temos tecnologia para isso, para limpar as mágoas, os ressentimentos, nos perdoar. E isso é tão importante. Não só perdoar os outros, compreender os outros, como aceitar a nossa própria falibilidade, que somos seres falíveis. E nos perdoarmos e seguirmos em frente, com os aprendizados do que passou. E isso tem grande importância, porque na medida que nós vamos tirando as mochilas das nossas costas, o peso excessivo, nossa vida ganha mais qualidade. Uma vez um homem, ele
partiu aqui do Ocidente em busca, a sua vida estava sem sentido, sem um sentido maior, e ele tinha muitas dúvidas, estava com muita angústia, e ele, enfim, vendeu o que tinha e foi para o Oriente. E lá ele tinha ouvido falar de um mestre iluminado. E esse mestre estava no alto de uma montanha. Podia se ouvir a brisa que você está ouvindo agora, né? E quando ele chegou, estava lá aquela casinha tão simples, daquele mestre tão falado no mundo inteiro. E pessoas do mundo inteiro buscavam. E quando ele entrou, ele viu que o mestre estava com apenas um tapete e tinha muito pouca coisa na casa. Ele ficou em silêncio olhando e percebendo que o mestre quase nada tinha. E ele pensou em contar dos cursos que ele tinha feito, das viagens que ele tinha feito e toda a sua história. Enquanto ele pensava em todas aquelas coisas que ele queria contar para o mestre serviu para ele o chá. Quando ele percebeu, o chá transbordou e foi molhando o tapete ao redor do cálice, né? da xícara. E aí ele disse, mas mestre, o senhor não está vendo aí que está transbordando? Aí o mestre disse assim, pois é, esta xícara está que nem você, para algo entrar, algo tem que sair. Então a importância também de nós nos esvaziarmos um pouco. E nós abrirmos um espaço novo para novas coisas, novas atitudes, novas percepções, porque às vezes estamos muito cheios de nós mesmos. E aquele discípulo olhou assim para aquela casa tão simples e disse, mestre, mas o senhor não tem nada aqui? O senhor não tem nada aqui? E o mestre disse, o que você tem dentro dessa mochila? Ah, mestre, eu não tenho quase nada, eu só estou de passagem. E o mestre respondeu para ele, eu também. Nós estamos nessa caminhada simbólica por muitos caminhos, por riachos, você já viu lagos, você já viu os seus animais, cada coisa em seu lugar. Pois a nossa vida também tem uma ecologia. Assim como existe uma ecologia na natureza, nós temos uma ecologia interna. Que muitas vezes as pessoas olham para... Perguntaram uma vez para o Dalai Lama, né? O que mais impressionava ele a respeito da vida das pessoas? Ele disse as pessoas viverem como se a sua vida nunca fosse terminar. E muitas vezes gastarem todo o... assim, perder a sua saúde ganhando dinheiro e depois gastando todo o seu dinheiro para procurar recuperar a saúde. E o que é uma saúde integral? A nossa vida ela é constituída não apenas de nós termos bons hábitos, e isso é importante se nós queremos ter prosperidade. Bons hábitos, saber tomar sol de uma forma adequada, caminhar, ter exercício físico, porque nós sabemos que o sedentarismo ele mata mais do que muitos hábitos negativos, né? Saber também encontrar significado nas coisas simples, porque o significado, dizem que não existe significado por si só, é nós que damos o nosso significado. Significado é uma coisa da alma, do espírito. E quando nós olhamos essas rosas, vemos aqui que existem espinhos, né? Existem espinhos também. Às vezes, nossos caminhos, nós temos que passar uma certa dificuldade, um certo trabalho, mas muitas vezes é isso que dá um sentido e um significado à nossa existência. Então é preciso nós trabalharmos, buscarmos como é que nós damos significado à vida. Nós falamos de inteligência emocional, né? E então vamos falar um pouco mais dessa inteligência emocional. Inteligência emocional, além de você saber conhecer suas emoções, saber expressá-las verbalmente, é também a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. As habilidades de relacionamento. É você saber, quando faz uma crítica, saber a diferença que existe de uma atitude e da pessoa como um todo. Então nunca rotular. Saber receber a crítica também, porque ela nos auxilia. Sempre há algo de bom na crítica que pode nos ajudar a crescer. E super importante, não levar nada para o lado pessoal, como diz Dom Miguel Ruiz nos seus 4 compromissos, né? Então, importante que nós aprendamos a desenvolver uma arte e uma ciência
de utilizar o nosso conhecimento para fazer da nossa vida coisas boas, coisas melhores. Porque uma das coisas que mais dá sentido à nossa existência são as nossas relações. É como eu lido comigo e como eu lido com as outras pessoas. Agora, isso não quer dizer eu ser bonzinho sempre. Bom, esses dias mesmo, uma pessoa não foi a uma importantíssima reunião, porque disse, ah, mas chegou visita. Há momentos que você precisa dizer, olha, eu tenho um compromisso, volte amanhã, por favor. Mas a gente não, tem muitas pessoas que sempre abrem mão de si para agradar os outros. Então nós temos que também saber nos colocar em primeiro lugar, às vezes, sendo educado, criar um tempo para cada coisa, mas eleger o que nós achamos mais importante também. Saber dar limites para os nossos filhos, nossos alunos, saber dar limite às pessoas e para nós mesmos. Saber porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então na nossa vida nós podemos e devemos buscar sempre esse equilíbrio. Observar como nós falamos também. Então tem gente que diz constantemente, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, isso não é para mim. Isso expressa as crenças que nós temos. Esses dias eu perguntei no início de uma consulta para uma cliente minha, há quanto tempo você usa a hipnose? Não, eu nunca usei. Eu digo, não, tu usa muito bem, mas usa contra você. Então é importante que a gente perceba que todos nós usamos hipnose, auto-hipnose, porque nós estamos sempre lidando com os nossos pensamentos, nos passando no crivo da nossa própria crença e decidindo com base nisso, decidindo para onde que nós levamos a nossa vida e qual a qualidade que nós damos. Então, além de nós cuidarmos do nosso corpo, temos que cuidar também da nossa mente, do nosso cérebro, nos manter ativos, buscar ler sobre assuntos diferentes, ter atividades diferentes, exercitar, que daí nós nos ampliamos e nós vamos reformulando a nossa maneira de olhar a vida e de nos cuidarmos. Porque grande parte do aprendizado, a maior parte, a parte mais importante talvez do aprendizado que nós podemos ter na vida, nós aprendemos a ter no contato com as pessoas. Parar, ouvir. Algumas pessoas pensam em fazer cursos de oratória, mas mais do que isso, precisamos de um curso de escutatória. Porque enquanto o outro está falando, a gente já está pensando o que vai dizer, e vai dizer uma coisa mais interessante que ele e tal, e acabamos nem ouvindo. Então, quando nós pensamos em liderança, é mais importante saber ouvir do que saber se expressar, embora as duas coisas sejam importantes. Pois bem, quando falamos em inteligência emocional, precisamos pensar também numa coisa que chama-se inteligência existencial, ou seja, como é que nós olhamos a nossa existência como um todo. Tudo isso faz parte. Na inteligência emocional existe a inteligência intrapessoal, que falamos no início, compreender nossas emoções, o autoconhecimento, a automotivação, a resiliência, mas também existem as habilidades de relacionamento. E essas habilidades de relacionamento, elas vão se desenvolvendo à medida que nós abrimos para estar, conviver, interagir com as pessoas, aprender com elas e perceber que quando tem um 9 no chão, olhando do outro lado pode ser visto como um 6, né? Ou seja, dependendo do nosso ponto de vista, nós percebemos coisas diferentes, sem querer dizer necessariamente que um está certo, o outro está errado, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a vida é relação, e nós começamos a nossa relação no primeiro abraço de nossa mãe, até antes mesmo de nós nascermos, existe toda uma relação dinâmica. E nós estendemos estas relações para os nossos amigos, nossos colegas, a nossa vida como um todo. E no fundo, temos que ser gratos pelo dom da vida, por aqueles que nos cuidaram da onde viemos, por aqueles que zelaram e nos apoiaram no nosso caminho. Você viu há pouco dois bois que estavam brigando, né? Ou brigando, enfim, representando aquilo que nós podemos chamar de conflitos na nossa vida. Eu estou aqui do lado de um pé de pimenta, né?
Então na nossa vida às vezes tem as pimentas. Como é que você lida com os conflitos? Você fica magoado a vida inteira? Você consegue olhar de um certo ponto de vista mais distante, vendo a história, vendo tudo que envolve a vida da pessoa e realmente compreender? Porque se você conseguir realmente compreender e realmente perdoar, isso não é bom para a pessoa somente, é bom para você. Porque é você que carrega os seus pensamentos, é você que carrega os seus sentimentos, é você que carrega as suas atitudes e o significado que você dá para as coisas. Então, nesse momento que estamos aqui ao lado dessa natureza, né, que para mim, claro, tem um significado maior, porque eu nasci aqui pertinho, né, e aqui viveram os meus irmãos mais novos, né, e eu saí, embora eu tenha saído com 2 anos daqui, mas veja, para mim é altamente simbólico, nós devemos buscar, cada um de nós, buscar as coisas que têm mais significado, que fazem ressurgir o encantamento pela vida. E é preciso compreender que uma pessoa que mente, ela não, nem por isso ela é mentirosa a vida inteira. Pessoas que cometem às vezes um determinado crime, nem por isso elas são a vida inteira criminosas daquela forma. Então, há certos momentos infelizes na vida de todos nós, de todas as pessoas, e nós precisamos ter essa abertura para a compreensão, sair do julgamento para a compreensão. E quando temos um sentimento que o Dalai Lama costuma chamar de compaixão, nós vivemos de uma forma mais elevada, porque de acordo com as nossas emoções, nós estabelecemos uma certa vibração no nosso pensamento. E essa vibração, ela atua em forma de toxinas no nosso corpo, produzindo muitas doenças, nos fazendo uma pessoa com menos saúde ou com mais saúde. Então é preciso aprender todos os dias a elevar a vibração do nosso pensamento. E podemos fazer isso vendo bons vídeos, bons filmes, lendo bons livros e também, principalmente, através da própria arte da meditação, que quem não conhece pode achar alguma coisa um tanto cansativa, mas é algo muito prazeroso na medida que a pessoa aprende realmente a utilizar esses recursos. No nosso instituto, o Instituto SAB, na Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Potencial Humano, onde atuamos, nós temos cursos de meditação, cursos que trabalham a superação através da inteligência emocional. Nós desenvolvemos um programa também chamado Acessando a Sua Genialidade Pessoal, onde nós fazemos todo um trabalho para despertar e fazer com que a pessoa leve da mente para a sua ação aquelas atitudes, aqueles hábitos, aquelas habilidades, capacidades que os gênios utilizavam. Então nós podemos modelar, nós podemos manifestar na nossa vida esses recursos que fazem com que acessemos a melhor versão de nós mesmos. Pois bem, então desenvolvemos todo um trabalho envolvendo uma série de recursos e você pode entrar em contato conosco e concorrer a alguns bônus, concorrer também a algumas bolsas e meias bolsas, se você quiser conhecer mais a respeito do nosso trabalho. E continuando e dando um fecho a esse assunto tão importante, que precisamos compreender mais e mais, que aquilo que dizia o Ari dizia que não é o que você faz que muda a sua vida. Bom, mas se não é o que você faz, é o que então? O Ari dizia que é o que você faz repetidamente, é o que você transforma em hábitos, é o que você faz dando uma sequência, uma continuidade. Você não conhece o Ari? Estou falando do o Aristóteles, aquele lá da Grécia, né? Você parece um velho conhecido, né? Mas o pai da lógica ocidental, como se diz, e eles estudavam muito a vida e de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, assim como Sócrates, né? E com as suas perguntas deu origem ao que nós chamamos hoje de coaching. E veja, é importante então que nós escolhamos, tenhamos um certo planejamento na nossa vida, saibamos pôr o tempero adequado, encontrar uma ciência e uma arte de utilizar o nosso conhecimento para alcançar a sabedoria e a autorrealização. Assim viveremos melhor. Porque como dizia aquele grande mestre Jesus,
ou grande, o divino mestre, como alguns o chamam, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas então, como eu estava dizendo antes, não é amai ao próximo ao invés de si mesmo. Não foi isso que ele disse. Algumas pessoas abrem mão das suas coisas só para agradar os outros. É preciso amar a mim mesmo e, tomando isso como um modelo, um cuidado comigo mesmo, cuidar do outro da mesma maneira. Bem, Gandhi também dizia, sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Porque muitas pessoas querem transformar o mundo, começando até mesmo na política, através das ações de um partido. Se partido fosse bom, se chamaria inteiro, né? Como já disseram. Mas a questão é que quando eu tento mudar o outro sem que o outro queira, eu já estou criando um conflito. Então, quem sabe nós começamos por nós mesmos. Por isso eu gosto daquela frase do Gandhi também, que dizia assim, cada ser que se eleva, eleva o mundo. Sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Então, se cada um começar por si, cada um cuidar de si, desenvolver a responsabilidade pelo seu pensamento, pelos seus sentimentos, suas emoções, tá? Porque ninguém pode pensar por você, nem pedir que você pense como você quer pensar, assim como sentir. E da mesma forma conhecer, compreender a linguagem não verbal, mas também a linguagem verbal, e efetivamente fazer o melhor que você pode fazer com palavras acertadas e também com ações acertadas. E quando você alinha o pensamento, o sentimento, as emoções, a palavra e o que você faz, você tem congruência. Você combina tudo isso numa grande coerência. E aí você está sendo a transformação que deseja para o mundo. Eu espero ter trazido um pouco de luz, de alegria, de energia a você. E desejo que as sementes aqui plantadas floresçam na sua vida. E que você saiba plantar outras sementes. Sementes de rosa, de roseira, de flores, sementes de árvores. Enfim, precisamos renovar a natureza e a nossa própria natureza. Eu desejo a vocês que continuem nessa caminhada de autoconhecimento, nessa caminhada de aprender a usar todos os seus recursos internos para ser mais próspero, saudável e feliz. Um grande abraço.